Para quem ainda não me conhece, eu sou a Marcela Inês, responsável pela coordenação do processo de reconhecimento da FNQ, o Melhores em Gestão. Este vídeo se refere ao módulo de avaliador 2021 e nele eu vou tratar sobre as etapas do processo do Melhores em Gestão, passando por todas as atividades e a realização dessas etapas no software de avaliação SAG. Vocês tiveram um primeiro vídeo, que foi um vídeo de abertura sobre a FNQ, realizada pelo nosso presidente executivo, o Ronald Daucha, e agora eu vou aprofundar com vocês o processo do Melhores em Gestão. Então, para começar, o que é o Melhores em Gestão? O Melhores em Gestão é um processo de avaliação e reconhecimento que utiliza o MEG para avaliar a gestão das organizações. Ele avalia a gestão como um todo, ele é o único reconhecimento no Brasil que avalia a gestão como um todo. E como ele é realizado com base no MEG 21, ele avalia todas as questões relacionadas à integridade, perenidade, adaptabilidade e, mais recentemente, a gestão para a transformação. Ele é um modelo, robusto, é um processo robusto e inclusivo também, porque ele é voltado para organizações de diversos portes e setores, de todos os portes e setores. E também ele gera uma visibilidade para as organizações no caso de um reconhecimento. Então, existe aí um enriquecimento de suas marcas e imagem perante o mercado no caso de um reconhecimento. E por que as empresas devem participar desse processo de reconhecimento do Melhores em Gestão? Porque é uma via de mão dupla, Então, a organização, ela recebe um diagnóstico preciso e detalhado sobre a sua gestão, que vai basear a sua decisão aí na implementação de melhorias da gestão, e o Brasil ganha exemplos e referências de gestão de que precisa. Bom, tendo definido o que é o processo do Melhores em Gestão, eu vou falar um pouco para vocês agora sobre como acontece a designação da banca avaliadora que atua nesse processo. Bom, então os interessados em atuar como avaliador no processo do Melhores em Gestão, eles precisam realizar o que nós chamamos de trilha da banca avaliadora. Essa trilha é composta por 2 cursos virtuais ao vivo, que são o Modelo de Excelência da Gestão e o Instrumento de Avaliação, ambos na 21ª edição, e um terceiro módulo online gratuito, que é este módulo de avaliador. Tá? Lembrando que este módulo de avaliador, ele é composto aí por 3 vídeos. O primeiro deles foi o módulo feito pelo presidente executivo da FNQ, o Ronald Daucha, com uma abertura, falando um pouco sobre a fundação e os nossos produtos. Este módulo traz a especificação de todas as etapas do processo, da forma como elas devem ser realizadas. E o terceiro vídeo, traz algumas dicas mais técnicas referentes ao Melhores em Gestão e foi gravado pela especialista Nádia Corso, tá? E para quem já realizou a trilha de capacitação da banca avaliadora em anos anteriores, tendo ou não atuado nos ciclos do Melhores em Gestão, de 2017 a 2020, para estar apto para este ciclo, é necessário somente realizar este módulo de avaliador. E como que acontece a seleção dos avaliadores que irão atuar no ciclo? Então, para estar apto a atuar no ciclo do Melhores em Gestão, é necessário que o candidato tenha sido aprovado no curso Instrumento de Avaliação, ou seja, que ele tenha tido um bom desempenho em aula. E existe também um exercício que é aplicado no curso do Instrumento de Avaliação, que é utilizado especificamente para compor uma nota para aqueles candidatos que querem atuar no Melhores em Gestão. Tá? Então, precisa ter uma nota mínima nesse exercício. Também é feita uma avaliação do cadastro de candidato a avaliador, que está disponível no portal da FNQ e que deve ser preenchido, porque é desta forma que o candidato demonstra interesse em atuar no ciclo. Para aqueles que já atuaram, também nós avaliamos, preciso que tenha tido um bom desempenho na banca avaliadora de anos anteriores.
Outra questão que é avaliada é o perfil dos candidatos, né, os setores que eles atuam, o conhecimento que eles têm, versus o setor de atuação das candidatas. É claro, né, a gente sempre tenta designar pessoas que tenham algum conhecimento naquele setor, porque isso facilita, claro que respeitando todas as regras de conflito de interesse. E a questão da logística também é um ponto que nós procuramos compatibilizar na questão da localização dos avaliadores, a localização da candidata, como uma forma de reduzir os custos. Mas neste ciclo especificamente, nós não vamos, né, este não é um fator que vai ser considerado, porque todas as visitas serão realizadas em formato virtual devido à pandemia de Covid-19. E a composição da banca avaliadora, né? Nós temos na banca avaliadora entre 1 e 3 avaliadores, né, voluntários. Normalmente a gente tem atuado aí com pelo menos 3 avaliadores em todas as bancas, né, porque nós estamos trabalhando com candidatas de médio e grande porte, mas se nós tivermos aí pequenas empresas com uma estrutura muito reduzida, pode ser que a gente tenha uma banca menor, tá? Mas a banca, ela é composta, pode ser composta, então, entre 1 e 3 avaliadores, um avaliador líder, que vai conduzir o processo, e um orientador, tá? O orientador é uma figura que ele pode estar presente, né, em mais de uma banca avaliadora. Então, o orientador, ele pode orientar até 4 bancas avaliadoras, né, no ciclo. Porém, né, para cada candidata, nós temos uma banca específica, considerando um líder e 3 outros avaliadores voluntários. Agora eu vou falar sobre o cadastro de avaliador, né? Como eu mencionei para vocês, um dos requisitos é ter preenchido o cadastro de avaliador no portal da FNQ, tá? Então é muito importante que vocês façam esse preenchimento, porque somente por meio desse preenchimento eu consigo saber que vocês têm interesse em atuar naquele ciclo específico do Melhores em Gestão. Este link que está aparecendo aí na tela de vocês dá acesso direto ao preenchimento do cadastro, tá? E por meio do portal, vocês conseguem acessar, por meio do menu, o que fazemos, aí na opção reconhecimento, avaliadores melhores em gestão, ele vai abrir essa página com uma explicação sobre a trilha da banca avaliadora e tem um botão laranja ali, né, para dar acesso ao cadastro de avaliador, certo? O prazo para vocês concluírem a trilha de capacitação da banca avaliadora, incluindo este módulo de avaliador e o preenchimento do cadastro de avaliador, é até o dia 30 de agosto de 2021, para poder atuar neste ciclo, ok? Após esse prazo, né, começa a contar aí a atuação já para 2022. Bom, e por que ser um avaliador? Quais são os benefícios de se atuar como um avaliador do Melhores em Gestão? Bom, o primeiro aspecto é a questão do autodesenvolvimento. Esse profissional, né, que atua como avaliador, ele tem contato com um sistema de gestão de organizações que muitas vezes são consideradas exemplos de excelência, né? São empresas que já foram reconhecidas, já obtiveram outros reconhecimentos, né? Outras talvez, né, estejam aí no nível inicial, mas de toda forma, eles têm aí um contato com sistemas de gestão de outras organizações e isso gera aí um autodesenvolvimento, um conhecimento pessoal. O reconhecimento e a valorização profissional, de ter isso no currículo, o aprendizado e a troca de experiência com outros avaliadores. Então, como eu disse, né, a banca ela é composta por avaliadores de diferentes experiências, né, de diferentes empresas, experiências, e também por especialistas da FNQ que têm um conhecimento profundo sobre o MEG. Então, existe também essa troca de experiência e aprendizado. Outra questão é o desenvolvimento da capacidade gerencial, né, por conhecer essa sistemática de avaliação, por avaliar sistemas de gestão, né, e o exercício da cidadania, por se tratar de um trabalho voluntário. Qual é o papel do avaliador? Eu vou passar agora com vocês, brevemente, as atividades do avaliador e do avaliador líder, tá? De uma forma rápida, mas posteriormente nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas atividades, certo?
Então, o avaliador, ele deve realizar o processo de avaliação da candidata de acordo com as diretrizes da FNQ, lembrando que essas diretrizes, elas constam nos documentos do processo, existe aí uma página, né, específica com os documentos usados na avaliação e todas elas trazem as orientações da FNQ. Então, deem especial atenção aí também ao manual da banca avaliadora e à nota técnica que trazem essas diretrizes. Cumprir o Código de Conduta Ética da FNQ, que está disponível no nosso portal. Seguir as recomendações do avaliador líder e cumprir os prazos estabelecidos por ele e pela FNQ. Tá? Então, o avaliador líder, ao longo do processo, passa aí todas as orientações aos avaliadores, né, e os respectivos prazos. Então, procurem cumprir todos os prazos que forem colocados por ele e pela FNQ, para que nós possamos também cumprir os prazos junto às candidatas. Analisar as informações disponibilizadas pela organização durante a candidatura, que é a autoavaliação, perfil, indicadores estratégicos e as evidências. Elaborar o mapa do perfil como um exercício de aprendizado, realizar o planejamento da visita, acrescentando ao checklist de visita os pontos de verificação adicionais, com base na análise prévia, né, verificar o que precisa ser verificado durante a visita e incluir nesse checklist. Participar, quando solicitado pelo avaliador líder, dos testes da ferramenta virtual a ser utilizado na visita. Então, como eu disse, as visitas vão ser realizadas em formato virtual, né? Para realizar a visita em formato virtual, nós orientamos que seja utilizada a ferramenta da candidata, né? Que seja o Zoom, Teams, enfim, a ferramenta que a candidata utiliza por uma questão de segurança, porque dessa forma ela mesma gera os links, ela mesma tem o controle das reuniões, né? Então, é mais seguro. E, eventualmente, né, o avaliador líder faz testes prévios da ferramenta junto com a candidata e, eventualmente, ele pode convidar alguns avaliadores para participar desses testes, então, também é uma atividade prevista neste ciclo para o avaliador. Elaborar, em conjunto com a banca avaliadora, a apresentação para a reunião de encerramento da visita, de acordo com o padrão que é enviado pela FNQ, e acompanhar a apresentação virtual que é feita pelo avaliador líder para a candidata, alimentar a pontuação final da organização após a visita no sistema SAGE, de acordo com a designação de temas e fundamentos que foi feita pelo avaliador líder no início do processo, elaborar os comentários para o DMG, também de acordo com a designação de temas e fundamentos feita pelo avaliador líder. Bom, essas são as atividades do avaliador. Agora, entrando um pouquinho mais nas atividades do avaliador líder. Bom, o avaliador líder, além das atividades relacionadas à avaliação, ele também tem um papel aí na formação dos avaliadores que estão começando no processo, né? Então, ele tem essa questão de atuar como um coaching durante o processo de avaliação, esclarecendo dúvidas, orientando esses avaliadores iniciantes para que eles se desenvolvam aí enquanto avaliadores na metodologia, né, de avaliação que utiliza o MEG. Bom, então, além desse papel de coaching, né, assim como os demais avaliadores, ele vai analisar as informações que foram disponibilizadas pela organização durante a candidatura. Ele também elabora o mapa do perfil, compartilhando com a equipe. Neste caso, ele vai consolidar, né, os mapas que foram enviados pelos membros da banca, corrigir o que for necessário e compartilhar a versão final com a equipe. Distribuir os fundamentos ou temas de responsabilidade de cada avaliador para verificação durante a etapa de visita. Então, para realizar cada atividade, o avaliador ele vai distribuir entre os avaliadores de sua equipe fundamentos e temas, tá? Lembrando que a análise das informações tem que ser feita de uma forma completa por todos os avaliadores, no entanto, para atividades específicas e para realizar as entrevistas durante a visita, o avaliador líder pode fazer essa designação de temas e fundamentos específicos para cada avaliador. Definir a agenda da visita, validando-a com a candidata e compartilhando posteriormente com a equipe a agenda final. Realizar o planejamento da visita, assim como os demais avaliadores, acrescentando ao checklist de visita os pontos de verificação adicionais.
Repassar à equipe né, de avaliadores as orientações relativas à visita, como, por exemplo, a forma de abordagem, o planejamento, o cumprimento de horário, o uso da ferramenta para entrevistas virtuais. Realizar em conjunto com a candidata a escolha da ferramenta virtual a ser utilizada para a visita, como eu falei, a de uso da candidata, e agendar os testes previamente para garantir que a visita transcorra da melhor forma possível. No caso da visita, realizar a abertura da visita em nome da FNQ e conduzir o processo com a equipe. Discutir e validar com a candidata durante a visita os pesos dos itens dos fundamentos sugeridos pela organização para avaliação e, se houver alguma alteração, informar a FNQ. Como nós vamos ver lá na frente, também o avaliador líder consegue, caso seja necessário, fazer a alteração nesses pesos através do SAG. A continuidade aqui das atividades do avaliador líder. Elaborar em conjunto com a equipe de avaliadores a apresentação para a reunião de encerramento da visita, de acordo com o modelo enviado pela FNQ, e conduzir a apresentação virtual para a candidata. Então, o líder é o responsável por conduzir essa apresentação, os demais avaliadores acompanham a reunião de encerramento e também auxiliam aí no esclarecimento de dúvidas. Alimentar e validar a pontuação final da organização após a visita no sistema, com base no nível de maturidade identificado para cada processo. Então, assim, né, todos os avaliadores fazem essa alimentação, né, da pontuação no sistema. No entanto, o líder é o responsável por fazer a checagem final e validar essa pontuação para entrega para a FNQ. Elaborar os comentários por fundamento, né, para o DMG, os quais devem ser objetivos e direcionados ao problema da organização. E também redigir o sumário executivo que vai no DMG, né? O SAG, ele gera aí os comentários que foram inseridos no sistema, né, para o DMG, por todos os avaliadores, porém o sumário executivo é uma redação que deve ser feita aí pelo avaliador líder, claro, pode contar com o auxílio dos demais avaliadores, mas ele é o responsável por compilar esse sumário executivo. E realizar os ajustes indicados pelo orientador durante o processo de revisão e finalizar o DMG de acordo com o modelo definido pela FNQ. Ainda em relação ao avaliador líder, ele é responsável por elaborar a apresentação para a reunião de juízes, no caso da candidata ter atingido a pontuação mínima para um possível reconhecimento. Nesse caso, a fundação verifica se a candidata possui uma pontuação para um possível reconhecimento e avisa o líder para que seja preenchida a apresentação para os juízes. E conduzi-la de forma virtual no dia da reunião. A data da reunião de juízes ainda não está fechada, né, para o ciclo de 2021, então nós iremos informar posteriormente. E como eu disse, essa apresentação vai ser solicitada somente no caso da organização ter atingido uma pontuação mínima para o reconhecimento. E, por fim, identificar junto com os avaliadores, se for o caso, e apresentar para a FNQ as boas práticas identificadas durante o ciclo. Em relação ao formulário de boas práticas, né, que é o formulário de processos que está disponível na página dos avaliadores, que contém a documentação para os avaliadores, não é preciso preencher o formulário inteiro, tá? Com todos os detalhes. Eu peço que vocês façam pelo menos a indicação das práticas com um conteúdo mínimo, para que nós possamos, né, para que a FNQ possa aí abordar a candidata para complemento, se for o caso. Bom, entrando agora um pouco nas atividades do orientador, o orientador, ele tem acesso ao SAG, né, para consultar todas as informações que foram disponibilizadas pela candidata e ele também consegue verificar as informações que a banca inseriu no sistema. Então, ele também deve analisar as informações que foram disponibilizadas pela organização durante a candidatura, autoavaliação, perfil, indicadores e evidências. Ele também tem como atividade esclarecer as dúvidas técnicas da banca avaliadora durante o processo, especialmente durante a visita, e são dúvidas relacionadas ao MEG e ao instrumento de avaliação, a interpretações do instrumento de avaliação. Dúvidas relacionadas ao processo, que não sejam dúvidas técnicas, devem ser direcionadas à coordenação do Melhores em Gestão, ok?
e revisar o diagnóstico de maturidade da gestão, avaliando a coerência entre a pontuação dada e os comentários que constam no DMG, assim como se foram seguidas as orientações e o formato definidos pela FNQ. Podem ser realizadas uma ou duas revisões, ou até mais, tá? Não existe uma especificação de quantas revisões podem ser realizadas pelo orientador. No entanto, nós pedimos para que, né, a única coisa que nós pedimos é que sejam cumpridos os prazos aí que foram definidos com a FNQ para entrega final do DMG. Eu vou falar agora sobre o processo do Melhores em Gestão, passando mais especificamente por cada etapa, né, incluindo como essas etapas são realizadas no software de avaliação SAGE. Bom, primeiramente, vamos passar pelo fluxo do processo do Melhores em Gestão. Tá? Então, a primeira etapa, né, que é realizada pela candidata, é o preenchimento da autoavaliação. Tá? Essa autoavaliação ela é disponibilizada no portal da FNQ por meio do software de avaliação SAGE, e esse preenchimento ele é liberado para organizações filiadas à FNQ, que possuem acesso total ao SAGE. E para aquelas organizações que têm interesse em participar do prêmio, a FNQ também emite uma autorização, né, e libera o acesso ao SAGE para este fim. Tá? Então, a primeira etapa é o preenchimento da autoavaliação pela candidata e a geração de uma devolutiva automática. Feito isso, a candidata interessada em participar do prêmio realiza a segunda etapa, que é o envio dos documentos de elegibilidade, que são documentos legais obrigatórios especificados no regulamento do prêmio, que devem ser enviados para que a gente possa analisar a elegibilidade da organização. Então, recebendo essa documentação, a FNQ faz a análise de elegibilidade e emite uma devolutiva, liberando aí o restante da candidatura da organização ao processo. Então, sendo considerada elegível, a organização passa para a etapa seguinte, que é o envio de informações complementares para a candidatura. Nessa etapa, ela preenche as informações referentes ao perfil da organização, evidências e indicadores estratégicos e operacionais, e também realiza o pagamento da taxa única de candidatura, que varia de acordo com o porte da organização. Finalizada a candidatura, a próxima etapa é realizada pela FNQ e é a designação da banca avaliadora. Então, a FNQ tem aí 10 dias para fazer essa designação da banca, né, composta, como eu disse para vocês, por 4 avaliadores, sendo um líder e também do orientador do processo. Após a designação, os avaliadores, a etapa seguinte é a de planejamento da visita, né? Então, os avaliadores definem, né, em conjunto com a candidata, a agenda da visita, e também nessa etapa é feita a definição e o teste da ferramenta virtual a ser utilizada. A etapa seguinte é a realização da visita, que tem uma duração de até 32 horas de avaliação. Depois eu vou explicar como que funciona essa questão das 32 horas. Na sequência, terminada a visita, os avaliadores fazem o preenchimento da avaliação final no sistema SAGE, tá? Então, essa pontuação ela é preenchida por todos os avaliadores e o avaliador líder é o responsável por validar essa pontuação no sistema SAGE. Após o preenchimento da pontuação, a etapa seguinte é o envio do diagnóstico de maturidade da gestão do DMG para as candidatas, tá? Esse DMG, ele contém um sumário executivo, gráficos e comentários da organização. Paralelamente, né, existe aí a definição da lista de reconhecidas pela FNQ. Então, após receber as pontuações de todas as organizações do ciclo, a FNQ define uma pontuação mínima para o reconhecimento e as organizações, né, passam aí pela banca de juízes para decisão sobre o reconhecimento. E, por fim, a última etapa é a divulgação da lista de reconhecidas, que acontece em um encontro sem custo para as organizações reconhecidas no ciclo, e existe aí a entrega de um reconhecimento simbólico, como troféu para as organizações reconhecidas. O formato desse evento ainda vai ser definido pela FNQ. Alguns pontos importantes.
Todo o processo de avaliação é realizado via software de avaliação SAGE, seja na etapa de candidatura pelas candidatas e na etapa de avaliação pelos avaliadores. Também todas as organizações passam pela etapa de visita, todas elas realizam esta etapa, que neste ciclo de 2021 será realizada em formato virtual, assim como foi realizado no ciclo de 2020, devido à pandemia de Covid-19. Deve haver interação entre os avaliadores desde o início do processo, tá? Então, seja por Skype, por WhatsApp, pela ferramenta que vocês escolherem, é importante essa interação desde o começo, para que vocês comecem possam esclarecer dúvidas sobre as informações que foram colocadas pela candidata no sistema e possam fazer os alinhamentos necessários. Também há a interação entre a banca, entre a candidata, com a candidata a partir da etapa de análise prévia. Então, logo no começo do processo, a FNQ coloca a banca em contato com a candidata, e principalmente na figura do avaliador líder, para que possam ser esclarecidas algumas dúvidas sobre documentação ou até solicitada alguma documentação que ficou faltando durante a etapa de candidatura, que o líder e a banca tenha sentido que faltou, incluir aí durante a etapa de candidatura. Em relação à flexibilização do cronograma de avaliação, desde o ciclo de 2019, nós não temos mais um cronograma fechado de avaliação. Então, a candidata ela pode escolher o melhor período para realizar cada etapa do processo, incluindo a etapa de visita, No entanto, no regulamento, nós trazemos para algumas etapas data limites, Algumas datas limites para que seja possível concluir o processo de avaliação, a tempo de que sejam selecionadas as reconhecidas para aquele ciclo, tá? Então, não existem datas específicas para cada etapa, mas existem prazos entre algumas etapas e data limite para algumas delas, tá? E em relação a candidatas de outros processos de reconhecimento da FNQ, nós temos, nós tivemos no ciclo de 2019, nós temos agora no ciclo de 2021, candidatas participantes do prêmio ABRAD, tá? Essas candidatas, elas optaram por participar também do processo do Melhores em Gestão, e para isso, elas precisaram cumprir alguns requisitos adicionais, específicos do processo do Melhores em Gestão, como o envio de documentos de elegibilidade e de evidências, E não há uma segunda visita de avaliação, é utilizada a pontuação da própria visita realizada pelo Prêmio ABRAD, até porque é uma visita realizada com o mesmo instrumento de avaliação, no mesmo formato. E no final do processo, para aquelas candidatas que tiverem a pontuação mínima, os avaliadores, os especialistas da ABRAD, irão preencher aí a apresentação para os juízes, e conduzir a apresentação, assim como os demais avaliadores do processo do Melhores em Gestão. Okay? Bom, como eu falei, em relação ao cronograma, é um cronograma flexível, existem alguns prazos entre as etapas, como vocês podem verificar, tá? Acho que o mais importante de ressaltar é que todas as visitas, elas precisam ser finalizadas até o dia 5 de novembro, tá? Esse é o limite, então elas precisam terminar até essa data. E o preenchimento da pontuação final é até o dia 15 de novembro, mas é até o dia 15 de novembro para quem terminar a visita em 5 de novembro, tá? Porque o prazo para entrega da pontuação final é 10 dias após o encerramento da visita. Então, se for em 5 de setembro, até 15 de setembro, vocês devem entregar a pontuação, tá? Da mesma forma, funciona para a entrega do DMG, o limite é 25 de novembro para quem fizer a visita até 5 de novembro, no entanto, o prazo é 20 dias após a visita, e a definição e validação das organizações reconhecidas acontece aí até janeiro de 2021, com o encontro de divulgação de reconhecimento em março de 2022. Em relação à etapa de elegibilidade, existem algumas restrições gerais, tá, que são avaliadas pela FNQ no momento da inscrição da organização. E quais são essas restrições, A organização, especificamente a unidade avaliada, ela não pode estar situada fora do Brasil, porque é um reconhecimento nacional e também porque não é possível avaliá-la em suas principais funções dentro do território nacional.
Além disso, existe restrição, né? É necessário que a organização tenha pelo menos 3 anos de existência, então ela tem uma data de constituição anterior a 1º de janeiro de 2018, para que seja possível avaliar também seus resultados. Há restrição aí a organizações com irregularidade fiscal, e no caso de unidades autônomas, elas devem ser facilmente distinguidas de sua organização, tá? Da sua holding, ou seja, ter um CNPJ específico, ter resultados específicos, para que seja possível avaliá-las de forma independente, claro, com suas práticas corporativas, mas de forma independente. E o Melhores em Gestão, ele é aplicável a todos os tipos de organização, como eu falei, a organizações de diferentes setores, né, e portes. Então, são elegíveis organizações nacionais ou multinacionais, sociedades de economia mista, abertas ou não, limitadas ou não, e outras formas legais, inclusive as unidades autônomas de uma organização maior. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as etapas, né? Detalhar um pouco as etapas do processo, e inclusive nós vamos passar pela realização dessas etapas dentro do software de avaliação SAGE. Então, após a designação da banca avaliadora, a primeira atividade se refere, na primeira etapa, se refere à análise prévia. Então, nessa etapa, a banca avaliadora, todos os avaliadores, irão analisar a documentação que foi disponibilizada pela candidata no momento da inscrição, que é a autoavaliação da gestão, o perfil da organização, os indicadores estratégicos e operacionais e as evidências. Neste momento também é feita a elaboração do mapa do perfil como exercício de aprendizado pelos avaliadores, tá? Uma observação: a solicitação de outras evidências ou informações que se fizerem necessárias, além das já solicitadas na candidatura, pode ser realizada pelo avaliador líder quando ele fizer contato com o representante da organização candidata para iniciar a etapa de planejamento da visita. No entanto, gente, aqui a gente pede para vocês, né, terem aí, ponderarem, pedirem somente o que for necessário, somente aquilo que for crucial se entender antes da etapa da visita. A ideia aqui não é antecipar todas as informações para a visita, tá? Aqui realmente, se tiver alguma informação que é muito importante de ser avaliada antes da visita ou para a preparação da visita, o avaliador líder pode solicitar antecipadamente para a candidata neste momento, tá? Lembrando que se já tiver todas as informações necessárias por meio das informações, das evidências, dos indicadores, enfim, tiver tudo completo, não há essa necessidade. O que é muito importante aqui, verificar principalmente a questão de indicadores, tá? Muitas vezes os avaliadores sentem falta de alguns indicadores, e é importante até consultar a candidata se realmente são só aqueles indicadores, se ela tiver outros, né? Ela pode já enviar antes que não inseriu no SAGE por algum motivo, né? Podem já ser solicitados esses indicadores para facilitar e antecipar as informações para a visita, tudo bem? Bom, encerrada a etapa de análise prévia, a próxima etapa é o planejamento da visita. Então, no planejamento da visita, os avaliadores irão acrescentar ao checklist de visita, que contém alguns pontos de verificação comuns, os demais pontos observados durante a análise prévia, para verificação durante a etapa de visita. Também durante o planejamento da visita, haverá a definição da agenda entre a candidata e o avaliador líder. A definição da agenda entra no sistema de avaliação, como nós vamos ver lá na frente, como função específica do avaliador líder. E também, durante o planejamento da visita, no caso da visita virtual, nesta etapa será necessário definir com a candidata a ferramenta a ser utilizada para a visita e testá-la antecipadamente, para evitar aí qualquer problema durante a realização da visita virtual. Após esse planejamento, né, existe a visita em si, né? Como eu falei, a visita ela pode ter até 32 horas de avaliação virtual, tá? Porém, não precisa ser em dias consecutivos, tá? Pode ser em dias intercalados e período integral ou manhã e tarde.
tá? Então, a empresa ela pode optar por realizar a visita, por exemplo, num dia no período da manhã, no outro dia período integral, o outro dia à tarde. Pelo fato da visita ser virtual e vocês não estarem presencialmente ali com diárias de hotéis, enfim, não é necessário cumprir uma agenda sequencial de 4 dias, 3, 4 dias integrais, tá? Pode ser feita essa flexibilização. O único ponto que nós colocamos é que a visita ela tem que iniciar e terminar num prazo de 10 dias úteis, tá? Então precisa ter um limite, não dá para ficar um mês fazendo a visita, né? Tem que ter aí, né, iniciar e terminar no máximo em 10 dias úteis, ok? Porém, nós demos essa flexibilização porque pelo aprendizado do ciclo de 2020, nós entendemos, né, que para algumas empresas, talvez 3 dias sequenciais, período integral, de formato virtual ficou um pouco pesado, e a gente deu essa possibilidade de flexibilizar, mas é claro, tudo isso previamente aí combinado aí no processo de candidatura, onde a candidata já indica o período de visita, né? E nós passamos essa agenda prévia, essa previsão de datas, né, previamente para o avaliador líder e para os demais membros da banca avaliadora. Durante a etapa de visita, então, são realizadas as entrevistas virtuais, conforme a designação de fundamentos e temas realizada pelo avaliador líder. Então, como eu falei, o líder ele distribui os temas e os fundamentos para que entre os avaliadores, né, e eles devem fazer essa verificação durante a visita de acordo com essa distribuição. E, por fim, após a visita, os avaliadores irão preencher a pontuação final no sistema, de acordo com o que eles identificaram durante a visita, também para aqueles temas e fundamentos que eles, né, fizeram as entrevistas, que ficaram responsáveis, ok? Com a validação do avaliador líder. Como eu falei, após o preenchimento da pontuação no sistema SAGE, o líder faz uma checagem final da pontuação e valida essa pontuação no sistema, ok? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre como essas etapas que nós passamos, análise prévia, planejamento da visita, né, e pós-visita, são realizadas no software de avaliação SAGE. Então, o acesso à ferramenta SAGE é feita pelo próprio portal da FNQ e, para acessá-la, vocês devem utilizar o login e senha de acesso ao próprio portal, ok? Nós vamos projetar aqui para vocês o modelo do menu do avaliador do líder, porque ele contém de uma forma mais completa as etapas, mas quando forem etapas específicas do menu do líder, né, nós vamos especificar, ok? Então, primeiramente, quando vocês acessam o SAGE, no menu avaliação da candidata, vocês terão acesso a todas as informações referentes à candidatura da organização, tá? Então, a autoavaliação, ao perfil, indicadores e evidências. Então, a primeira informação que vocês terão acesso, verificando aqui as etapas destacadas em azul marinho, é o relatório da autoavaliação, certo? Esse relatório da autoavaliação, ele é gerado em formato Excel, como vocês estão vendo, este é o modelo, né? E ele traz detalhadamente os níveis de maturidade que a candidata colocou para cada processo e as pontuações, e as respectivas pontuações que são calculadas aí pelo SAGE. Na sequência, a próxima informação que vocês têm acesso por meio do menu do SAGE, que está destacada, é o quadro de fundamentos, temas e pontuações, tá? Que é onde ela coloca os pesos para avaliação para cada tema do MEG, certo? Então, vocês têm acesso a essa tela, tá? Sem poder editar, mas vocês conseguem visualizar o peso que a candidata indicou para cada tema, para que seja feito o cálculo, né, da pontuação. E existe também, lá no canto superior direito, a opção de exportar para o Excel, ali onde está circulado em vermelho. Então, vocês conseguem exportar essa informação também para o Excel. Na sequência, as informações disponibilizadas aqui destacadas são referentes ao perfil da organização. E existem duas opções no menu, como vocês podem verificar,
que é perfil da organização e relatório perfil da organização. Qual a diferença? Bom, quando vocês clicarem em perfil da organização, ele abre essa tela que contém todos os itens, né, que são solicitados do perfil, e vocês conseguem clicar em cada item para verificar o que a candidata colocou de informação. E vocês conseguem ter acesso tanto às informações texto, quanto aos arquivos que ela anexou para responder determinadas questões. Para determinadas questões do perfil, nós solicitamos o upload de arquivos, e somente é possível acessar esses arquivos anexados navegando aqui nos itens do perfil, ok? Então, vocês conseguem baixar esses arquivos acessando dessa forma. Já a opção relatório perfil da organização, ele gera um PDF com as informações texto do perfil, com as informações que foram inseridas em formato texto. Quando houver arquivos anexados, ele indica neste relatório, tá? Então, vocês também podem ler as informações texto e quando fizer a indicação de que tem um arquivo anexo, vocês entram no item específico para verificar o arquivo que a candidata inseriu para aquele tópico do perfil. Então, é esta forma que vocês conseguem acessar as informações do perfil da organização. Na sequência, feito o acesso às evidências, o próximo item do menu, como está destacado, são as evidências, né? Lembrando que as evidências, elas são solicitadas por tema da gestão e as candidatas fazem o upload de um arquivo PDF de até 3 megas para responder a cada evidência. Então, para verificar as evidências, vocês devem clicar em cada uma delas e baixar os arquivos que foram inseridos para respondê-las. Certo? Na sequência, vocês têm acesso aos indicadores de desempenho, que é o próximo item do menu destacado. A tela dos indicadores de desempenho traz os 7 grupos de resultados e no campo superior direito tem a opção Excel, tá? Que é onde vai gerar o relatório consolidado com todos os indicadores que a candidata preencheu para cada grupo de resultados, ok? Mas vai trazer de uma forma consolidada. Este é o modelo da tabela de resultados que nós solicitamos para as candidatas. Então, para cada grupo de resultados, a candidata preenche uma tabela. E cada tabela, ela traz uma sugestão, né? Alguns indicadores sugeridos. Se a candidata utilizar aquele indicador com aquele nome, ela preenche essas linhas que já contém o nome dos indicadores. Se ela não utilizar ou tiver outros, né, ela acrescenta indicadores adicionais nas linhas em branco. Então, eu só peço para que vocês se atentem, porque o SAGE, ele gera o Excel da seguinte forma. Ele traz primeiro todos os indicadores sugeridos preenchidos. E no final, ele acrescenta os adicionais. Então, não ficam todos juntos os grupos de resultados, tá? Então, pode ser que tenha alguns indicadores econômico-financeiros que são os sugeridos no começo do Excel e no final tenham mais. Então, vocês podem até reorganizar o Excel depois para analisar melhor, mas ele traz dessa forma. Então, já aconteceu também, né, de avaliador falar, nossa, mas só tem isso de indicador econômico-financeiro? Não, no final tinha mais, que eram os adicionais. Então, só se atentem a isso, ok? E se vocês sentirem falta, outra questão, se vocês sentirem falta de indicadores durante esse processo, podem solicitar também para a organização candidata. Esse é um ponto importante. Este é o modelo do mapa do perfil. Então, como eu falei, todos os avaliadores devem preencher o mapa do perfil como um exercício de aprendizado para entender melhor o modelo de negócio da candidata, e o avaliador líder é o responsável por fazer aí a consolidação e a elaboração final do mapa que vai ser compartilhado com toda a equipe. Bom, feita a análise prévia, né, uma das funções aqui é uma função específica do avaliador líder, que é a opção de alterar os pesos dados pela organização para cada tema, mas isso só pode ser feito após a visita e pelo líder, é específico do menu do líder. Então, após a visita, se o líder identificar
que existe a necessidade de alterar algum peso dado pela organização, ele vai conversar com a empresa, e a empresa estando de acordo, ele avisa a FNQ e procede com essa alteração no SAG. Aqui é a opção da tela de checklist de visita, né? Após a análise prévia, começa o planejamento da visita, e uma das etapas, como eu falei, é a elaboração do checklist de visita. Então, este é o modelo de tela, ele já traz na tela os pontos de verificação comuns, né, para todas as empresas, que devem ser verificados em todas as empresas, e nesta mesma tela vocês conseguem acrescentar os pontos de verificação adicionais a serem verificados com base na análise que vocês fizeram durante a análise prévia. Então, em relação ao checklist, o checklist de visita, ele já carrega alguns pontos de verificação que são muito importantes para o processo, como eu mencionei, e vocês vão acrescentar aí as informações adicionais, as questões adicionais que gostariam de verificar durante a visita, e tem a opção de exportar para o Word também este material. Essa atividade, ela deve ser realizada por todos os avaliadores, e ela pode ser distribuída também por fundamentos e temas, né, para os avaliadores. Então, no caso, o avaliador ele pode fazer perguntas específicas referentes aos temas que foram designados a ele pelo avaliador líder. E no final, o avaliador líder deve fazer uma checagem final desse checklist de visita, verificar se todas as questões que precisam ser verificadas estão lá, né, de acordo com a análise prévia. E também fazer uma segunda, né, checagem, que seria a questão de se todas as questões que estão no documento parecer sobre o reconhecimento também constam no checklist de visita, como, por exemplo, a ocorrência de acidentes fatais nos últimos 3 anos com colaboradores próprios e terceiros. Essa medida é para a gente garantir que os aspectos que são considerados pelos juízes para o reconhecimento sejam verificados durante a visita, e que os avaliadores líderes tenham essas respostas para os juízes durante a reunião de juízes. É claro que tem questões no documento parecer sobre o reconhecimento que são verificadas no contexto como um todo, não serão transformadas em questões ou aspectos a serem verificados durante a visita, né? Mas outros, como esse caso do exemplo dos acidentes fatais, sim, podem ser aí incluídos no checklist. Aqui é só o modelo do checklist de visita, que ele pode ser exportado para o Word, como eu falei. E existem algumas novidades no checklist de visita desse ciclo de 2021. Tá? Uma delas é uma questão que foi incluída na parte de orientação por processos, liderança transformadora, que fala sobre a pandemia de Covid-19. Então, durante a visita, incluir a verificação das principais medidas adotadas pela organização em relação à pandemia de Covid-19, como, por exemplo, home office, testagem de colaboradores, entre outras ações específicas, assim como ações implementadas para mitigar os efeitos adversos que impactaram os resultados dos negócios. Então, aqui, essa questão até foi solicitada pela banca de juízes no ciclo anterior, né, na véspera da reunião. Então, esse ciclo nós optamos por trazer para o checklist de visita. E aqui, então, o que deve ser verificado. Além do que a organização implementou para garantir a segurança de seus colaboradores em relação ao Covid-19, né, à pandemia, também as ações que ela adotou para minimizar os efeitos adversos aí da própria pandemia no seu negócio, tá? E na parte de geração de valor, né, em resultados, considerar situações ocorridas ao longo do período da pandemia e como tem impactado nos resultados da organização, de forma favorável ou desfavorável. Por exemplo, ausência de pesquisas neste período, negócios tiveram rendimentos melhores neste período e outros não, pelo contrário, né? Impacto nos resultados de fornecedores, projetos sociais e ambientais paralisados, dentre outros. A apresentação de ciclos maiores que o mínimo de 3 requeridos podem demonstrar a evolução da melhoria,
bem como resultados apresentados em períodos menores, mensal, trimestral, semestral, podem demonstrar os impactos no ciclo. Enfim, analisar os resultados de uma forma ponderada. Nós já estamos aí orientando as organizações para que elas procurem, né, principalmente nos casos em que os resultados foram impactados, procurem apresentar ciclos maiores, né, cinco ciclos, por exemplo, né, para que seja possível avaliar de uma forma melhor a questão da melhoria. Bom, então dentro do SAGE, tem a parte aí de planejamento da visita, que seria a próxima etapa após a elaboração do checklist de visita, e aí a agenda é uma função específica do menu do líder. Então, o líder vai acessar o SAGE na opção planejamento de visita, como destacado, né? E nessa tela existem 3 botões no canto superior direito, que é a opção novo, que é para incluir um item na agenda, Excel, que é para gerar o Excel consolidado com a agenda, e o enviar agenda, que envia a agenda diretamente, já finalizada, para o e-mail do representante da organização candidata. Então, ao clicar em novo, o líder tem a opção de escolher o tipo de compromisso, se é para verificar o fundamento, ou seja, se é uma entrevista referente a um tema, um fundamento específico, ou um item geral. Clicando em fundamento, ele abre essas opções que estão na tela, né? Então, especifica qual o fundamento, qual o tema, qual que é a data, o horário de início e término, qual avaliador vai verificar, quais são os temas abordados, enfim, ele traz aí algumas questões específicas para serem inseridas na agenda. E se ele clicar em item geral, ele traz outras opções, como reunião de abertura, reunião de encerramento, reunião da equipe, intervalo, almoço, que também, né, podem ser inseridas aí na agenda para especificar melhor os horários. Este é o modelo de agenda, né? Então, após preenchimento, esse é o modelo que é gerado pelo SAGE em Excel, né? E durante a visita, né, que é a etapa finalizada esta agenda, que ela será ainda, que é validada com a candidata e no final é compartilhada com a equipe, né? A próxima etapa é a etapa de visita, que, como eu falei para vocês, este ciclo será realizada em formato virtual. Então, qual que é o objetivo principal da visita? É confirmar as informações que foram disponibilizadas pela candidata durante o processo de inscrição. Durante a abertura da visita, o avaliador líder deve se apresentar e apresentar brevemente os demais membros da equipe, representando institucionalmente a FNQ. Outro ponto importante da visita, nós pedimos que seja feito um alinhamento diário. Então, diariamente, os avaliadores devem, né, buscar um horário para se alinhar e verificar repassar o que foi, né, visto durante as entrevistas, e se houver ainda alguma dúvida sobre algum ponto, é preciso que seja dada uma nova oportunidade para a organização esclarecer aquele ponto, para que não fiquem dúvidas, né, claro que verificando aí alguma brecha na agenda para que isso seja feito. Também nesses fechamentos, né, alinhamentos diários, já podem ser extraídos os principais pontos fortes e oportunidades de melhoria que constarão na apresentação de encerramento. Lembrando que essa apresentação de encerramento não deve fazer nenhuma menção relativa à pontuação. E qual o comportamento esperado dos avaliadores durante a visita, né? Nós temos aí, no manual da banca avaliadora, nós trazemos também algumas orientações a respeito disso, né? Mas eu acho que o principal é colocarmos, né, que os avaliadores, eles precisam ter uma postura investigativa, mas não de auditoria. O que eles precisam é buscar respostas, não só cumprir as perguntas que estão ali no checklist, né? Precisa realmente esclarecer, obter a resposta para que conste, né, aquela informação como uma lacuna no DMG ou não, como um ponto forte, enfim. Ter a resposta daquilo que está perguntando, de fato, né? Então, nós dizemos, né, que uma boa entrevista pode garimpar informações que o próprio entrevistado, né, avaliado, não tem dificuldade de perceber. Então, muitas vezes a empresa ela acha que não tem um processo que atende um MEG, mas durante uma visita entende-se que tem, né? Então, isso também é importante, né?
né, verificar essa questão, como também acontece com o contrário, né? Ela acha que atende, mas o que ela tem não é suficiente. Então, essas questões são importantes durante a visita. Além disso, nós também pedimos para que o avaliador ele não demonstre nenhuma emoção durante a visita, nenhuma expressão ou mesmo fala de aprovação ou desaprovação em relação aos processos da empresa, né? Então, não emitir julgamentos, né? Olha, esse processo que você realiza não é bom, não é satisfatório, desse jeito que você faz é ruim, né? Então, não emitir julgamentos, né? Nem mesmo que por meio de expressões corporais aí. E durante toda a visita nós pedimos, né, que os avaliadores se comportem de uma forma realmente irrepreensível, sigam aí o código de ética da fundação e tratem a candidata com a devida atenção, cordialidade e respeito. Um dos problemas, né, que nós já tivemos relatos aí em ciclos anteriores é a questão do uso do celular. Né, claro que nós entendemos, né, que os avaliadores têm seus compromissos externos e, eventualmente, é necessário checar o celular, alguma informação importante, algum recado importante, isso, ok, nós entendemos perfeitamente. O que não se pode é ficar durante uma entrevista o tempo todo lá no celular, olhando, né, isso, né, a atenção não está voltada para a candidata, né, a candidata precisa, né, o foco tem que estar nela, certo? Bom, em relação à reunião de encerramento, ela deve ser realizada, ela também vai ser realizada nesse ciclo em formato virtual, com uma duração de até 1h30. Nós tínhamos aí normalmente uma duração de até 40 minutos, neste ciclo, até pelo formato virtual, nós estendemos um pouquinho para 1h30, e deve contar com a participação da liderança e dos envolvidos no processo por parte da candidata. Antes da reunião de encerramento, é importante que seja feito um alinhamento prévio com o representante de contato da candidata sobre a apresentação, sobre o que vai ser falado. E o objetivo da reunião de encerramento é antecipar os principais pontos de verificação que constarão no DMG, para que o conteúdo desse relatório não seja uma surpresa para a candidata. Eu sei que o formato da apresentação pede 5 pontos fortes e 5 oportunidades de melhoria, mas devem ser colocadas aqueles pontos que são os mais relevantes e que impactam a pontuação de uma forma sistêmica, né? Porque você pode ter uma oportunidade de melhoria que você colocou lá no relatório, né, de repente, não sei, falta a definição de referenciais comparativos, e que vai impactar muito na parte de resultados. Então, né, a candidata, por não entender, às vezes pode olhar, nossa, é só uma OM, então, ok. Mas não, tem que ser explicado para a candidata a relação sistêmica, né, dessas OMs aí que vocês colocarem em relação à pontuação, porque ela pode sair da reunião de encerramento com uma expectativa de uma pontuação alta, né, e no final se deparar com uma pontuação bem menor e realmente aí o DMG traz uma surpresa para ela. Então, a ideia realmente é que essa reunião antecipe, né, traga para ela um feeling do que vai ser este DMG e esta devolutiva. Um ponto importante, a reunião de encerramento não deve fazer menção à pontuação, até porque ela é realizada no término da visita e depois disso ainda vão ser trabalhados os comentários do DMG, vão passar por revisão do orientador, pode haver alguma mudança nessa pontuação. Finalizada a visita, a próxima etapa no SAGE é o preenchimento da pontuação pós-visita com base no que foi verificado durante a etapa de visita. Essa etapa deve ser feita por todos os avaliadores, lembrando que ela vai ser feita de acordo com a distribuição de temas e fundamentos que o líder fez. Então, cada avaliador deve acessar o sistema e preencher a pontuação para aqueles temas e fundamentos que foram designados a ele. Este é o modelo da tela da tabela de avaliação. Então, ao clicar em cada tema, né, ele abre um descritivo do fundamento e do tema, com o descritivo aí do ciclo PDCL, no caso da dimensão de processos. E para cada processo, como aqui no caso, estruturação do modelo de gestão, ele traz o questionário, né, com as etapas do PDCL e os níveis de maturidade.
aqui na parte na esquerda traz a autoavaliação preenchida pela candidata, para que vocês possam consultar. Ao passar o mouse pelos níveis de maturidade, ele traz aqui o descritivo de cada um, para que vocês possam consultar também. E conforme vocês forem fazendo as marcações das pontuações, quando vocês clicarem em salvar, ele aparece o nome do avaliador que fez aquelas marcações, certo? Então, fica registrado quem fez a marcação. Um ponto importante, os botões que estão lá embaixo, como anterior e próximo, eles também salvam a pontuação. Então, se um determinado avaliador quiser entrar no SAGE somente para consultar a pontuação que outro avaliador colocou em algum tema, ele não deve utilizar esses botões, ele deve navegar utilizando o botão do canto, a seta que consta no canto superior direito da tela, tá? Porque se clicar em anterior ou próximo, ele salva como o avaliador que mexeu naquela tela, certo? Aqui é uma continuação da tela de avaliação. Então, após o preenchimento daquela tabela dos níveis de maturidade, ele traz 2 campos de texto. Um deles é o de justificativa da pontuação. Então, aqui devem ser colocadas as justificativas de alteração de algumas pontuações, enfim. E os comentários para o DMG. Então, neste campo, cada avaliador vai colocar o seu comentário. E no final, quando o avaliador líder exportar o DMG em formato Word, ele vai trazer os comentários que foram colocados por cada avaliador em cada fundamento. Aqui também, após esses 2 campos texto, a tela de avaliação exibe um resumo da pontuação dada para aquele tema e fundamento pela candidata, né, pela autoavaliação da candidata, e embaixo a pontuação da banca avaliadora para aquele tema e fundamento. Isso é calculado automaticamente pelo SAGE. Após o preenchimento da avaliação pela banca avaliadora, existe liberada uma opção no menu de relatório de avaliação, que gera um Excel muito semelhante ao Excel da autoavaliação da candidata, com resumo dos apontamentos feitos pelos avaliadores, da pontuação, só que contendo também os campos de justificativa da pontuação e comentários para o DMG. Bom, após o preenchimento da pontuação por toda a banca avaliadora, como eu disse, o avaliador líder, ele vai acessar o SAGE, vai checar todas essas pontuações e clicar no botão finalizar a avaliação. Quando ele clica no botão finalizar a avaliação, essa pontuação é enviada para a FNQ como a pontuação final daquela candidata para o ciclo, e não é mais e os demais avaliadores não conseguem mais mexer nessa pontuação, tá? Não conseguem nem mexer na pontuação, nem inserir novos comentários para o DMG. Não adianta inserir quando a pontuação estiver fechada, comentário, porque não vai salvar, tá? Então, somente com a avaliação aberta é possível alterar a pontuação e inserir comentários para o DMG. Quando o líder finaliza, não é mais permitido alterar a pontuação, e até ele permite editar no campo texto, mas não salva, tá? Então, isso tem que ser feito ainda com a avaliação aberta. A etapa seguinte, após essa finalização da pontuação, é a elaboração do DMG. As etapas de elaboração do DMG, elas constam no menu somente do líder, tá? Então, e existem algumas etapas aí dentro da opção do menu relatório DMG. A primeira delas é o quadro de pontuação. Quando o líder clica em finalizar a avaliação, é gerado um quadro de pontuação automaticamente. No entanto, antes dele fazer o download do modelo de DMG, é preciso fazer novamente a geração do quadro de pontuação, porque é uma forma de confirmar, né, que aquela é a pontuação que vai constar no DMG, certo? Então, primeiro ele clica no quadro de pontuação. Então, é gerado um quadro de pontuação neste formato que vocês estão visualizando, né, que tem um resumo da pontuação por tema e por etapa do PDCL. No caso de resultados, ele traz por fator de resultados também.
Na sequência, o líder clica em download do DMG, em gerar DMG, no menu do líder, e é gerado um DMG em formato Word. Esse DMG vai ser trabalhado pelo líder e pelo orientador neste documento Word por meio de trocas de e-mails. E, por fim, a entrega do DMG, né, nos últimos ciclos, ela tem sido realizada via e-mail, né, para a equipe, para a coordenação do Melhores em Gestão. Né, vocês podem continuar fazendo essa entrega por e-mail. A única questão é que eu peço que o líder faça o upload do DMG também no SAGE, porque ao fazer o upload do DMG no SAGE, são liberadas as demais etapas do processo que devem ser realizadas pelos avaliadores após a conclusão aí da entrega do DMG, tá? Então, atenção, né? Fazer o upload do DMG mesmo após a entrega por e-mail, para que sejam liberadas as demais funções no menu. E uma dica importante é que vocês guardem as anotações da visita e que foram usadas para o DMG, caso haja algum questionamento por parte da organização candidata. No regulamento do Melhores em Gestão, nós colocamos um prazo de 20 dias para que as candidatas façam questionamentos em relação ao DMG, caso tenham, né? No entanto, e nós procuramos sempre seguir este prazo. No entanto, há empresas que fazem um questionamento, né, e que é respondido pela banca avaliadora, né, principalmente pelo líder e orientador, mas na sequência mandam mais questionamentos, né, em cima daquelas respostas. Então, pode levar um tempo maior, mais pelo processo, tá, de se responder. Então, é importante ter essas anotações que, eventualmente, vocês podem precisar delas. Bom, finalizado aqui a entrega do DMG, nós entramos para a fase de julgamento e formas de reconhecimento aí do processo, que não é realizado aí pelo SAGE, esta etapa específica. Então, como eu falei, no final do processo, a Fundação recebe as pontuações finais de todas as organizações candidatas e, com base no desempenho, nós definimos uma faixa de corte, ou seja, a pontuação mínima para o reconhecimento. Só um parênteses aqui, essa pontuação final que nós recebemos é a pontuação que o líder clica lá no botão finalizar a avaliação, tá? Então, por isso que é muito importante que, caso haja, né, o líder precise reabrir essa avaliação após né, os prazos que nós temos, né, acordados com vocês, é preciso que seja avisada a fundação para que a gente tenha aí a informação correta para a banca de juízes. E as organizações que obtiverem a pontuação mínima para o reconhecimento, elas são elegíveis, né, e vão participar vão passar pela decisão da banca de juízes. E durante a banca de juízes, são analisadas informações, né, que vão além das pontuações. Então, eles verificam, claro, as pontuações, né, das organizações para definir se elas serão reconhecidas e em qual categoria de reconhecimento, ouro, prata e bronze, mas também eles avaliam se os fundamentos são atingidos de uma forma homogênea, se existe alguma lacuna muito importante que possa impactar o reconhecimento, além, claro, de fatos, né, que possam comprometer o processo de reconhecimento em si, como práticas desabonadoras, fatos que atentem contra a idoneidade da organização, negligência com as partes interessadas, ocorrência de acidentes fatais com colaboradores próprios e terceiros. Esses fatos, de acordo com a análise dos juízes, eles podem excluir a organização do reconhecimento, mesmo que ela tenha pontuação, ou rebaixá-la de categoria de reconhecimento. Então, uma organização, por exemplo, que tem pontuação para ser reconhecida na categoria ouro, dependendo da circunstância, ela pode ser rebaixada para a categoria prata. Bom, os avaliadores, eles participam da reunião de juízes, conduzindo a apresentação das candidatas, de acordo com o modelo enviado pela FNQ, né? Então, eles são os responsáveis por fazer essa apresentação e indicar qual o reconhecimento que a banca julga que seria pertinente para aquela organização. E a lista das melhores em gestão, né? A forma de reconhecimento, como eu falei, ela é possível ser reconhecida em 3 categorias:
ouro, prata e bronze, né? E sendo que cada categoria traz os nomes das vencedoras em ordem alfabética. Em relação à divulgação do reconhecimento, as organizações que vencedoras, no dia da reunião de juízes, elas são comunicadas sobre esse reconhecimento. Então, elas já sabem que estão na lista das melhores em gestão. Porém, somente no evento de reconhecimento, elas, né, recebem um convite para participar desse evento, e somente neste evento elas sabem qual é a categoria de reconhecimento, se é ouro, prata e bronze. Bom, para o ciclo de 2021, nós ainda não temos definido o formato deste evento, né? Nós vamos analisar aí ao longo do ano para verificar qual vai ser o formato do evento de reconhecimento do ciclo de 2021. Finalizada a avaliação, ainda existem algumas atividades que os avaliadores devem fazer no próprio software SAGE, tá? Uma delas é a emissão de certificado. Como eu falei, esse menu da banca avaliadora, ele é liberado quando o líder faz o upload do DMG. Então, por isso que é importante ele fazer o upload do DMG também no SAGE. Então, todos os avaliadores, o líder e o orientador, acessam esse menu banca avaliadora e emitir certificado e conseguem, após o DMG finalizado, emitir o certificado do ciclo de 2021, cada um de acordo com o perfil que atuou, líder, avaliador ou orientador. E na sequência, a outra atividade pós-avaliação prevista é a avaliação de desempenho. Também deve ser feito o acesso, como vocês estão vendo, pelo menu Banca Avaliadora, Avaliação de Desempenho. Então, os avaliadores irão preencher um questionário sobre o avaliador líder, o avaliador líder vai preencher um questionário sobre os avaliadores de sua banca, e o orientador também preenche um questionário sobre o avaliador líder. Finalizado o processo, a fundação envia por e-mail as respostas dos questionários para cada avaliador com o desempenho que ele teve no ciclo. E esse é um feedback, né, bastante importante aí para que os avaliadores possam, né, aprimorar o seu desempenho nos ciclos de avaliação. Bom, referente à parte do processo do Melhores em Gestão, essas são as etapas, né, que são realizadas, como eu falei, todas via software SAGE de avaliação. Como eu mencionei também, dúvidas técnicas referentes ao modelo, ao MEG e a interpretações do instrumento de avaliação devem ser direcionadas, no caso dos avaliadores, podem, no primeiro momento, ser direcionadas ao avaliador líder e o avaliador líder, se necessário, irá consultar o orientador, certo? E dúvidas relacionadas às etapas do processo, à realização das etapas no SAGE, devem ser direcionadas a mim, né? O meu e-mail é reconhecimento@fnq.org.br e o telefone é 011 5509 7734. Eu gostaria de agradecer, né, a todos vocês pela disponibilidade em assistir a este módulo de avaliador, mas principalmente pela disponibilidade em atuar, né, e o interesse em atuar como avaliador do Melhores em Gestão, contribuindo aí com a nossa causa. Espero encontrá-los no ciclo de 2021. Né, o módulo de avaliador não termina aqui, ele tem ainda um terceiro vídeo, que é um conteúdo técnico, né, com dicas técnicas sobre a avaliação do Melhores em Gestão. Então, é muito importante que vocês assistam esse terceiro vídeo com a nossa especialista Nádia Corso, porque ela vai trazer aí dicas valiosas que vocês vão precisar durante o processo de avaliação. Bom, espero vê-los, como eu falei, no ciclo de 2021. Muito obrigada e até logo.